Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião Litoral, terça-feira, 11 de julho. Comenta, analisa as questões com você, o advogado Roberto Mohamed, e a gente recebe nesse primeiro bloco a presidente do Sindlimpeza da Baixada Santista, Paloma Santos, que vai contar para a gente mais ou menos, não é, Mohamed, a situação em Cubatão dos funcionários da limpeza, controladores de acesso, agora também de funcionários públicos que faziam zeladoria, uma novidade que ela traz agora. Boa tarde, Paulo. Tem uma situação que eu quero ouvir a opinião dela, porque nós falamos aqui no programa várias vezes e, infelizmente, a total falta de bom senso do prefeito faz com que ele reaja xingando as pessoas, ofendendo, tal, no caso eu. E eu dormi na pia por causa disso, porque eu disse aqui que o que estava acontecendo lá, e aí eu nem preciso falar daquela ONG Abraço, tudo que aconteceu, que continua prestando serviço, do hospital que nós dissemos aqui 2 meses antes que ele não ia fazer o edital e que ia fazer contrato emergencial. Além de tudo, ele é previsível. Ele me lembra um pouco o Billy. Não sei se são parentes, mas me lembra um pouco o Billy. Mas o mais grave lá, quando houve o problema da falta de pagamento, eu disse que, para quem trabalha com terceirização, por exemplo, todos os condomínios de Santos hoje, quase, são terceirizados os seus funcionários. Todo síndico sabe, e é orientado pela administradora, desde que ela seja boa, que quando ele paga o mês de julho, ele tem que exigir os comprovantes de pagamento do mês de junho. De encargos. Por que é obrigação dele? Não, de salários e encargos. Por que é obrigação dele? Porque ele é solidário na Justiça do Trabalho. Então, não tem o que discutir. Primeiro, para preservar o condomínio, o contratante, e segundo, para garantir que os funcionários dele estão, que o dinheiro que ele está pagando não está sendo desviado. Porque essas empresas têm um modus operandi quase que semelhante. Ficam 1 ano fazendo o contrato, desviam o dinheiro, não recolhem nada, acabam, botam o nome de um laranja e assim vai. A Prefeitura de Cubatão, e aí talvez você possa esclarecer. Eu disse aqui que só tinha 2 alternativas. Ou a Prefeitura de Cubatão prevaricou, os funcionários que tinham que fiscalizar isso, prevaricou, que é crime previsto no Código Penal, porque não exigiu a comprovação dos pagamentos, ou a Prefeitura de Cubatão não estava pagando. E aí a questão também vai num outro ponto. Quando há um contrato público, a empresa é obrigada a declarar que tem capacidade financeira de suportar 6 meses sem receber. Não adianta, você está contratando com o serviço público, é que nem OS que reclama que vai ter que fechar o hospital. Está no contrato, tem que ter seguro, tem que ter suporte financeiro para segurar 6 meses sem receber. Então, de qualquer maneira, a empresa está errada e a prefeitura, alguém prevaricou. O que aconteceu lá? A prefeitura não pagou ou foi só prevaricação mesmo? Bom dia, meninos. Lá em Cubatão, os dois, né? Eu sempre falo que as empresas terceirizadas que são contratadas pela prefeitura, elas têm um guarda-chuva imenso ali, né? Porque ninguém consegue acessar. Desde quando essa empresa entrou na cidade, que já fazem 5 anos, a SAF Serviços, de imediato o sindicato já entrou com vários pedidos, principalmente de documentação da empresa. E isso logo de cara foi negado. A empresa não, porque não é esse sindicato que representa. Automaticamente isso, há mais de 4 anos, nós entramos com pedido de representação no Ministério Público. Né? Então, de lá para cá, todos os meses a empresa ela vem atrasando salários, benefícios, e a Prefeitura e a Câmara Municipal, que tem um papel aí também pesado dentro disso, todos eles eram notificados, Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública, e a resposta que se dava é que está tudo bem, que não está nada acontecendo, e ali a gente tem um problema muito sério, né? Que é o curral eleitoral. Então, a maioria desses trabalhadores e dessas trabalhadoras que são contratadas diretamente por essas empresas em que a prefeitura contrata, elas vêm de um curral eleitoral. O pátio de Cubatão, ele funciona na Câmara Municipal.
Então não entra nenhum trabalhador, você pode perguntar e procurar no pátio da cidade se todos esses 300 trabalhadores que foram contratados passaram pelo pátio da cidade. Ou pode procurar de que forma que essas pessoas foram contratadas. Como que indicadas por vereadores? São indicadas por vereadores, todos eles. Menos de 10% não são indicações, mas mais de 90% desses trabalhadores, e aí eu digo mais porque são, em sua maioria, mulheres, eles pegam mulheres em situação de vulnerabilidade, que estão fora do mercado de trabalho há muito tempo e que precisam trabalhar, que precisam se sustentar. Então, eles se aproveitam desta situação para fazer esta politicagem. E aí, por que acontece essa coisa? Poxa, mas a gente não vê muita movimentação, só vem em final de contrato. Porque até para a gente conseguir falar com esses trabalhadores, eles têm medo. Porque a orientação é o quê? Não é para falar com o sindicato, porque senão você vai ser demitido. A orientação é essa. Então, quando chega no final, que já essas pessoas já não estão suportando mais 2 meses sem salário, sem FGTS, sem INSS, que inclusive essa empresa não pagou os encargos sociais, a SAF Serviço, não pagou, aí os trabalhadores vêm e falam, não aguento mais. Paloma, eu conversei com uma controladora de acesso demitida, ela me disse que ela tinha 3 anos e 11 meses de SAF e que a empresa só tinha depositado o fundo de garantia 6 meses. É possível isso? Olha, eu não sei como é possível, mas aconteceu. Ela ainda tinha 6 meses. Nós temos trabalhadores que têm 5 anos de empresa e que só foram depositados 1 mês. Só o primeiro mês? De FGTS. Trabalhadoras que estão gestantes ou trabalhadoras que sofreram acidentes de trabalho que não são reconhecidas pelo INSS porque a empresa ela não pagou o INSS. Então, e todas as notificações, inclusive para o Ministério Público, um silêncio absoluto. Isso que nos chamou muita atenção e nos chama até hoje, e aí depois no final eu vou falar o porquê. Né? Porque tudo lá a gente, e vários processos nas varas trabalhistas, né? E esses processos eles vão rolando, mas aí a empresa vai lá e negocia em 15 vezes, paga a primeira, não paga a restante, mas ela continua lá, ela continua ganhando contratos. No final desse contrato da Safe Serviços, quando ela fez a demissão, ela encerrou o contrato da educação, que foram aproximadamente 300 trabalhadores, em sua maioria mulheres, 15 dias depois, a Prefeitura de Cubatão soltou um edital aumentando o valor do contrato da SAF Serviços, de 5 milhões para 7 milhões e pouco. E aí a gente falou, opa, como assim? Né? E essas pessoas até hoje, elas não receberam rescisão de contrato de trabalho. E logo em seguida veio o encerramento de contrato dos controladores de acesso, que até hoje não receberam sequer o aviso de indenizado, ou então, enfim. Aí a gente começa a perguntar o seguinte, já virou caso, na minha opinião, de intervenção. Sim. Porque não é mais, a Prefeitura de Cubatão virou uma sala de cadeia. Porque está evidente, né? O que eu vou... Olha, cadê o Ministério Público? Também, para mim, é caso de intervenção. Aí você tem que acionar a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Eu acho que o caso em Cubatão, nesses últimos anos, ultrapassou todos os limites. Eu não vou nem falar da Câmara, porque a Câmara de Cubatão, já cansei de dizer qual é a minha opinião sobre ela. Infelizmente, Cubatão tem um ninho que não consegue ser desfeito. A omissão lá é regra e é tão barato que dá nojo. Podiam pelo menos elevar o preço, mas não eleva. Barato. Mas o grande problema é a omissão das autoridades que têm que fiscalizar. Alguma vez o sindicato procurou o Ministério Público do Trabalho, porque esse é sério e é federal. Sim. Cadê a ação dos órgãos públicos? Olhem o absurdo que é.
A prefeitura paga por mês uma empresa sem exigir nenhuma comprovação de regularidade. É crime. Eu já falei, é crime previsto no Código Penal. Os funcionários que fazem, o secretário que assina e o prefeito que assina, autorizando o pagamento de uma empresa que não apresenta a comprovação do recolhimento de fundo de garantia, o recolhimento do INSS e a comprovação dos pagamentos corretos de salário do mês anterior, não pode receber. Não dá mais para se aceitar esse tipo de coisa. Agora, como é que podem as autoridades relativas a isso? Vou elencar. Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual. Não fazem nada? Câmara. Não, a Câmara eu não vou falar. Porque a gente já sabe que não vai fazer nada. Aí é diferente. Os outros têm obrigação de fazer. Tem obrigação de fazer. Cadê o Ministério Público em Cubatão? Por que o Ministério Público do Trabalho não agiu? Por que o Ministério do Trabalho não agiu? O que está acontecendo em Cubatão? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo tem que fazer. Mas a informação que você tem, a prefeitura paga esta empresa? Deve pagar. Inclusive, pelo que você está falando, aumentou. E uma empresa que está devendo, quando ela é notificar, a prefeitura é ciente disso, e ela está ciente disso, porque houve até greve, Sim. Fica a pergunta. Renova contrato? Coloca ela em outros lugares? Essa empresa tinha que estar proibida de fechar qualquer contrato. Quem passa na Ana Costa, na frente do Sindicato dos Metalúrgicos, e vê pela faixa estendida, fora Fundação São Francisco Xavier, começa a entender o que é esta fundação, que, para quem não sabe, é a assistência médica que os pobres funcionários da antiga, da Cosipa, da lendária Cosipa, que depois virou Usiminas, virou uma siderurgicazinha, porque a Usiminas nunca prestou, nem no tempo que era estatal, ela sempre foi o lixo da siderurgia, e continua sendo o lixo da siderurgia, e fechou a Cosipa, que era a líder da siderurgia brasileira. Essa fundação, que substituiu a FENCO, é a responsável pelo Hospital de Cubatão sem licitação. Era, né? Já saiu. Então, dá para tentar entender o que virou Cubatão? Você acompanhou... Casa da Mãe Joana, para mim, é pouco. Você acompanhou, Paloma, o caso daquela ONG Abraços, que pediu empréstimos em nome dos aposentados que eram abrigados ali no lar? Sim. Ali, Cubatão é tudo isso que ele falou, né? Infelizmente, as coisas acontecem, todos os órgãos públicos que deveriam tomar conta, que deveriam cessar esses trabalhos e fazer todas essas fiscalizações, existe um silenciamento absurdo. E aí, pasmem, aí voltando referente à SAF, ontem nós fomos notificados da denúncia que nós fizemos ao Ministério Público. A promotora arquivou o processo referente a reconhecimento de base porque a SAF não está mais em Cubatão. Isso foi protocolado, isso nós denunciamos há mais de 4 anos. Ontem nós fomos notificados, a prefeitura pagou, segundo a promotora, por isso estamos arquivando o processo, não cabe mais falar sobre a SAF. Resposta do Ministério Público. Do Trabalho ou do Ministério Público Estadual? Do Ministério Público Estadual. Ah, do Ministério Público Estadual. Isso. Ontem veio, essa pancada, assim, sabe? Então, a gente fica... E aí, nas outras instâncias, nem respostas nós temos, nem retorno nós temos. Nós fomos ter um retorno do Ministério Público do Trabalho, referente à SAFE, mas de uma questão que aconteceu na época da pandemia. Nós somos chamados agora.
para a audiência. Então, assim, é uma situação muito grave que acontece ali na cidade, em que existe muitas vendas e nós não entendemos o porquê, até entendemos, né? Mas entrou uma nova empresa aí que está tomando conta também de todo esse território, para nossa surpresa, uma empresa que trata-se de empreendimentos imobiliários e que agora, né, ela trabalha com aceio e conservação. E nós estamos questionando como que uma empresa que trabalha com empreendimentos imobiliários e que inclusive tinha um empreendimento com a SAF Serviço, um dos seus painéis de entrada na rede social desta empresa era SAF Serviço, uma piscina gigante. Eles tiraram do ar essa propaganda. Eles tiraram do ar, mas a gente conseguiu pegar. Printar. Conseguimos printar. Né? Inclusive, uma das pessoas que passava num dos empreendimentos, num apartamento chiquérrimo, era o dono da SAF Serviço, fazendo propaganda para esta empresa Mova. E aí, para nossa surpresa também, ontem esta empresa acabou assumindo mais 74 postos de trabalho, que era dos funcionários públicos da Prefeitura de Cubatão, que foram informados em caráter de urgência do dia para a noite para retirarem as coisas deles, porque uma terceirizada iria assumir. E aí, o número de funcionários públicos que tinham eram entre 20, no máximo 30. Essa terceirizada conseguiu assumir com 74. Paloma, vocês pretendem tomar alguma outra atitude? Qual a linha de atuação que vocês pretendem daqui para frente? Então, a linha de atuação para que essas pessoas consigam receber, entrar, né, com as ações judiciais e, lógico, fazendo todas essas denúncias em todas as instâncias que já foram feitas, mas agora, infelizmente, é somente com as ações judiciais. A Prefeitura nos procurou, junto com a Câmara Municipal, para tentar fazer um acordo, depois de todos os contratos encerrados. Esse sindicato, não dá para vocês irem no Ministério Público tentar uma mesa lá para a gente poder pagar? Mas você já falou que pagou, né? E pela primeira vez o advogado da empresa apareceu, porque a gente nunca viu o rosto dessa pessoa. Essa pessoa apareceu, a prefeitura que nunca nos recebeu decidiu nos receber ultimamente, mas só que agora não tem mais o que fazer, né? Foi tudo para arrasto e a gente está tentando aí, no mínimo, garantir que essas pessoas consigam receber as suas rescisões de contrato. E detalhe, aquelas pessoas que fizeram greve não foram contratadas pela nova empresa. Mohamed, alguma coisa para complementar essa questão? Não, acho que o telespectador entendeu tudo. Então, Paloma, obrigado pela participação. Obrigada. Aqui no Opinião desta terça-feira. E boa sorte nessa luta, que é uma luta muito difícil. É verdade. O Obrigada. Opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta terça-feira, Roberto Mohamed analisa as notícias, as questões com você. E uma dessas notícias surpreendente, por mais que a gente já esteja calejado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, por São Paulo, no domingo, num ato público pró-armas, ele comparou professores, segundo ele, doutrinadores, a traficantes e chegou a dizer que são piores do que traficantes que sequestram filhos das famílias para trabalhar com drogas. Eu vou ver se o Davidson tem o vídeo, mas eu já cansei de falar aqui que o Eduardo Bolsonaro é um ser abjeto, ele não tem conteúdo, ele não tem nada. Você vê que era um ato de armas, porque eles têm, a família Bolsonaro só pregava isso. O problema deles são transgêneros, política de gênero, os costumes, porque é tudo santo ali, tudo santo. E do outro lado, arma, o direito de armar a população. Não falam em investimento em segurança, em mudanças no Código Penal, de processo penal, não, é arma. É voltar para o faroeste, cada um defende o que é seu. Você nota que tudo neles é baseado no salve-se quem puder.
Porque se você arma a população inteira, cada um vai fazer justiça do jeito que acha certo. E é essa a mentalidade dele. Só que ele é um deputado federal, filho de um ex-presidente da República. Então a gente começa a ver o que tem na cabeça dessas pessoas, que são aquelas que nos ofendem nas redes sociais, em tudo que a gente fala deles, com fatos. A gente não emite opinião só aqui. A gente coloca fatos. Eles ofendem de uma maneira em que eles mostram que essa tal extrema-direita bolsonarista, ela é medíocre demais. O Eduardo é medíocre, sempre foi. Ainda bem que não foi dessa vez, novamente, o deputado federal mais votado. Mas é inacreditável como um homem desse se arvora a ser porta-voz dessa suposta corrente ideológica de direita, se só fala na mesma tecla, comparar professor com traficante. Tem o áudio, Davidson? Professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Preste atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Você vê aonde chega a capacidade desta criatura. Professor doutrinador, já começa eles criam imagens, Paulo, eles criam personagens para bater. Professor doutrinador. Durante todo o governo do Lula, nós criticamos, desde o Extinto Opinião, na TV Mar, essa postura de alguns professores que davam nota baixa para alunos que não pensavam como eles. Isso sempre foi abjeto. Nós cansamos de falar aqui, professor não é isso. Mas quando um professor não está numa... Eu vou querer que um professor ensine meu filho com 10 anos de idade que todo mundo tem que andar armado para se defender? Eu vou querer que um professor ensine para uma criança de 10 anos que homossexuais, bissexuais ou qualquer pessoa por conta da sua opção sexual, que esta pessoa é inferior, essa pessoa é doente, que essa pessoa deve ser renegada? Eu vou querer que um professor ensine para uma criança de 10 anos que a política de cotas, que racismo no Brasil não existe, que política de cota é coisa de comunista. Meu Deus, que país a gente quer? Que geração a gente vai criar? Criticar, como eu vi uma crítica agora, e acho uma coisa obscena de tão absurda, do MST está pedindo vagas numa faculdade federal de medicina no sul do país, sem vestibular, para assentados de acampamentos. A gente já está aí passando por uma entidade terrorista que foi elevada por esse governo a novamente fazer todo aquele inferno que fazia antes. São bandidos. Vou dizer isso, sempre vou dizer. Não importa se é de esquerda ou de direita. Bandido é bandido. Agora, comparar professor com traficante, sem professor não existe futuro. Sem professor não existe país. Isso foi a coisa mais absurda. E olha que o festival de absurdos do clã Bolsonaro é uma coisa de louco, principalmente desse aí. Mas dessa vez ele se superou. Porque comparar, sob qualquer aspecto, professor e traficante, ele passou do limite. Agora, tem uma outra frase polêmica que veio do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
ele fala que o Poder Judiciário se tornou um poder político no Brasil. Olha, Paulo, eu já disse aqui no programa várias vezes que quem critica esse aspecto político do STF não conhece nada de direito constitucional, ou não tem noções básicas de direito. Eu fico espantado com advogados que falam isso. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. A Constituição é a carta política de um país. Dela emanam as leis. Ela não é uma lei. Tem gente que chama de lei magna, lei maior. Ela não é uma lei. A Constituição é uma carta política. Ela tem princípios. A nossa se estende muito e acaba invadindo o espaço de lei, mas a Constituição é uma carta política. Ela tem os princípios que vão gerar todo o ordenamento jurídico abaixo dela. Ora, o tribunal que é guardião da Constituição, obviamente tem que ser político. Ele não pode ser técnico. Ele defende uma carta política, como é que ele não vai ser político? Ele tem que ser político. Nós já falamos aqui dos abusos, dessa interpretação elástica que o Alexandre Moraes deu à questão das fake news. Já cansamos de dizer aqui que ele transformou um Zé Ninguém em mito, como foi o caso daquele deputado do Rio de Janeiro, aquele imbecil, sem motivo nenhum. Se ele tivesse deixado passar, o cara ia continuar no ostracismo. Mas o tribunal tem que ser político. Quando o Supremo julga alguma coisa, mesmo uma matéria técnica, Paulo, ele tem que levar em consideração as consequências daquilo. As consequências econômicas. Imagine, uma decisão do Supremo inviabiliza a economia do país. Não pode. Então ele tem que ser político, ele tem que levar isso em conta. Até porque o Supremo, para quem não sabe, é ele que resolve conflitos entre os estados. Entes políticos da federação. Então é lógico que cabe ao Supremo este papel político. O Tribunal Técnico é o STJ. E quando o Barroso falou o Poder Judiciário se tornou um poder político de fato, porque a Constituição diz que ele é. Ora, se a República se baseia na divisão de poderes, os poderes são políticos. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário são poderes políticos. E quem representa o Poder Judiciário nesta cúpula é o Supremo Tribunal Federal, que, como eu disse, é o guardião da Carta Política. Então é lógico que ele vai ser político. Eu não vejo problema nisso. Me espanta às vezes a imprensa não ser capaz de ligar para um constitucionalista sério e falar, ele disse alguma novidade? Não, ele falou que já está na própria Constituição. Agora, há um protagonismo do Poder Judiciário? Há. Por que esse protagonismo vem, Paulo? Não existem espaços vazios na política. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Quando há um vazio, ele logo é preenchido por alguém. É aí que você explica, por exemplo, o Bolsonaro. O Bolsonaro ocupa, em 2017, esse espaço político que estava vago de um anti-PT. Ninguém tinha ocupado esse espaço. O Ciro ainda era muito incipiente, era muito recente, ele era aliado. Então, quando em 2017 o Bolsonaro começa a ocupar esse espaço de anti-PT e se torna o mito dessa extrema-direita que queria falar e não tinha espaço, vazios políticos geram isso. E é justamente aí que o STF entra. A partir do momento que a Câmara e o Senado ficam só fazendo negociata, só quer cargo, emenda para roubar, aí você começa a ter o Poder Judiciário tendo que desempenhar o papel do Legislativo, que é frear o Executivo, controlar o Executivo, fiscalizar o Executivo, impedir o abuso do Poder Executivo. Este papel que o Legislativo não faz, porque se vende fácil, o Judiciário começou a usar. Ainda bem, senão a gente ia estar vivendo realmente numa enorme casa da mãe Joana. Esse é um ditado antigo, né? Em política não existe vácuo. O Opinião volta depois do intervalo pequenininho.
Voltando com a opinião litoral desta terça-feira, agora é o último bloco, o Roberto Mohamed está analisando as notícias com você. E uma dessas notícias é que as Forças Armadas enfrentam processos por assédio sexual de militares. Então, Paulo... Acusações, né? Essas acusações, na verdade, casam com uma pesquisa que foi feita recentemente, séria, publicada na Folha e no Estadão, no Globo. Por isso que eu estou falando que é séria, porque a imprensa divulgou essa pesquisa. Do aumento de pedidos de reserva para oficiais do quadro técnico ou quadro auxiliar das Forças Armadas. O que é esse quadro auxiliar? É um quadro importantíssimo das 3 armas, mas é notadamente no Exército onde está acontecendo, que é o quadro formado por médicos, engenheiros, advogados, dentistas, enfermeiros. Eles estão pedindo para ir para a reserva. E estão deixando claro, é por assédio moral, pela falta de perspectiva na carreira. Eles vivem dentro de uma força que privilegia infantaria, artilharia, cavalaria. Então, eles não têm espaço, mas eles se sentem pressionados. Por exemplo, houve o relato de um médico do Exército, um oficial médico, que deixou claro que ele é pressionado a não conceder licenças médicas. Então, o cara não aguenta quando ele tem o tempo mínimo para se aposentar e vai embora e vai para o mercado. Ele sai com a aposentadoria proporcional e vai para o mercado, para a iniciativa privada. É médico, né? E engenheiros, e está acontecendo a mesma coisa com advogados, não confundir procuradores com advogados. São os advogados das Forças Armadas. Então, esse assédio sexual com as mulheres, e isso, a gente está falando, essas acusações estão ocorrendo no âmbito do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. Olha, imagine algo que a gente ouve falar disso há décadas nas polícias militares, em que eu acho que o assédio é muito pior. E o conceito de polícia militar, eu já cansei de dizer aqui, eu não entendo, eu não consigo mais ver espaço no mundo moderno, e já que a gente fez a reforma tributária, está na hora de começar a pensar nisso. Polícia é civil, polícia não é militar. Querem olhar para exemplos que dão no mundo inteiro? Não existe polícia militar na Inglaterra, não existe polícia militar na França, não existe polícia militar nos Estados Unidos. O que existe nos Estados Unidos, que são as guardas nacionais, que estão a serviço dos governadores, elas são pequenas, cada estado tem a sua, isso vem da cultura americana, elas formam um pequeno exército. Por quê? Porque o exército americano não pode atuar em território americano. Você nunca viu tropas, quando se fala tropas federais, é que eles vêm fardados, mas são tropas, na verdade, comandadas pelos governadores. A Guarda Nacional, as guardas nacionais nos Estados Unidos, são a nossa versão da PM, mas elas não têm papel de polícia, elas atuam em distúrbios violentos, como aconteceu com a invasão do Capitólio. Aí você usa a Guarda Nacional. Na pandemia, para controlar revoltas, aí você usa a Guarda Nacional. Ela é pequena em cada estado. A polícia americana usa essas mesmas denominações, sargento de polícia, capitão de polícia. Eles ainda usam a expressão xerifes, porque eles têm uma divisão de condados. Os Estados Unidos têm uma divisão política diferente da nossa. Mas você vê que eles usam isso, mas eles são civis. Civis. Você pode guardar aspectos, Paulo, quando você tem uma polícia civil, de prestar continência, de usar farda, tem que usar farda, mas não tem organização militar. Por que eu estou dizendo isso? Que é um absurdo você conceber ainda a existência de uma polícia militar com organização militar.
Porque você impede a denúncia, a revolta e uma regra que está no Estatuto do Servidor Público, que ele pode se recusar a cumprir uma ordem ilegal. Na Polícia Civil, se um delegado manda um chefe de investigadores cometer um crime, ele pode dizer não e vai para a corregedoria. Se na PM um capitão mandar fazer alguma coisa que é crime e o cabo disser que não vai fazer, ele vai ser preso na hora, detido no quartel. Isso não existe. Isso não existe mais. É polícia. Não é força armada. Esse conceito tem que acabar. Então, é grave a denúncia nas Forças Armadas? É grave, é muito grave. Mas isso até também acontece lá porque elas são muito poucas. Se você pegar o contingente de mulheres, que quase todas elas, o Exército Brasileiro, a FAB não, a FAB já tem pilotos. Mulheres que são pilotos da Força Aérea Brasileira. Porque elas têm, eu acho que 10% ou 20%, 10% das vagas da AFA, da Academia da Força Aérea. E não são só intendentes. Tem mulher pilotando e dizem excepcionais. Não sei se caça ainda, mas no transporte, na aviação de transporte da FAB já tem. A Marinha também levou as mulheres para a linha de frente, o Exército as mantém nos quadros complementares. O Exército é o mais refratário a mudanças. Então, as mulheres no Exército ainda fazem parte deste corpo auxiliar. Você não vê uma mulher em tropa combatente, ainda não. Eu espero que exista. Os Estados Unidos já colocam. E lá também tem denúncias de assédio. Mas quando a gente passa essas denúncias para o que acontece nas polícias militares, eu acho que aí o caso é mais grave. E há um pacto de silêncio pela sobrevivência, que, na minha opinião, só tem um jeito de acabar. Quando a polícia se tornar totalmente civil. E, na minha opinião, unificada. Não existe mais espaço para duas polícias nos estados. Eu acho que a gente pode ter as polícias municipais, que seria a passagem das guardas municipais para a polícia, tem que mexer na Constituição, mas em cidades grandes. Já imaginaram Cubatão com polícia municipal? Ia ser brincadeira, né? Mas em cidades grandes você ter a guarda municipal transformada em polícia com atividade específica, com finalidade específica, mas a unificação das polícias já passou da hora. Só que, não é como eu ouvi uma vez, a maior engole a menor, é o contrário, amigo. A menor ensina a maior. E aí você tem uma polícia estadual, tem mais civil, militar, uma polícia estadual com quadro de carreira em que você começa na rua e chega até o comando. Porque também tem várias coisas que a gente tinha que começar a acabar no Brasil. Uma delas é concurso para delegado. Delegado é carreira policial, é interno. O cara chega a delegado, ele não entra delegado. A gente tem algumas coisas para corrigir e começar a colocar o Brasil. A gente já tem o IVA agora. A gente está começando a entrar no mundo. A gente precisa começar a mudar também. Eu acho que carreira policial tem uma coisa fechada, tinha que ser uma coisa fechada com uma única porta de entrada. Aí sim você ia ter um quadro policial muito mais confiável do que você tem hoje. Mohamed, sobrou muito pouco tempo para a gente comentar mais um episódio da escalada de estupidez no futebol brasileiro, que foi a morte de uma torcedora em consequência de um conflito no sábado em frente ao Allianz Parque entre as torcidas do Flamengo e do Palmeiras. Ela morreu depois de hospitalizada, atingida por uma garrafa. Paulo, as torcidas organizadas, eu não tenho a menor consideração por nenhuma delas, se tornaram os assassinos do nosso futebol. São os assassinos do nosso futebol. Olha o que está acontecendo com o Santos hoje. Aquilo é torcida organizada, os caras falam de amor ao time. Eles atrapalham os clubes, eles tumultuam os clubes. Só que agora eles estão interferindo até nos processos eleitorais. Fazendo ameaças a candidatos de oposição. Então, aí você começa a olhar o quê?
Como é que aquelas bombas estavam lá? Vai dizer que estavam no tênis? Não, não estavam. As bombas estavam lá porque alguém colocou. Então, quando vai chegando o processo eleitoral e o Corinthians está passando por uma guerra e as torcidas estão participando disso, infelizmente, torcida organizada quer ajudar o clube, entra de sócio, porque você sabia que a grande maioria não é sócio. Olha o absurdo, o cara é sócio da torcida organizada, mas não é sócio do clube que ele diz que ama. Então a gente precisa dar uma virada de jogo no futebol brasileiro, a começar, para mim isso é urgente, acabando com essa participação. Quer ter torcida organizada? Tem, mas não pode mandar no clube. Não tem porta aberta no clube. Não tem direito a ter audiência com o presidente ou qualquer coisa assim. Aí você começa a mudar o destino do futebol brasileiro. E esses episódios têm que ser punidos com o máximo rigor. Foi assim que os países europeus coibiram a violência dos hooligans na década de 80, na década de 90. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.